Fala galera, Rodrigo Leite Trader. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um tradezinho para quem opera com poucos contratos, tá? Dois contratinhos. A importância de você esperar um ponto correto aí para você entrar no trade, tá? E avaliar todas as alternativas que o gráfico está te mostrando, todas as dicas que ele está te mostrando para que você possa utilizar na sua tomada de decisão, tá ok? Bom, hoje dia 4/5, praticamente a abertura do mercado, tá? O que eu observei aqui no gráfico, eu tenho o gráfico aqui do mini índice, gráfico de 5 minutos aqui nesse lado, e tenho o gráfico do mini dólar 5 minutos aqui desse outro lado, tá? Eu deixo minha tela dividida no meio, que se caso der uma oportunidade de um lado eu entro, se não eu vou mesclando aqui os trades aqui em ambos os gráficos, tá? Bom, aqui eu fiz um trade aqui no mini índice, tá? Eu observei o que? Que o mercado ele havia fechado dentro de uma consolidação. Então ontem o mercado fechou encaixotado aqui no nível de preço, tá? Eu observo aqui as minhas médias cruzando entre si, médias horizontais, tá? Isso mostra para mim o que? Consolidação do mercado. Tá? A gente vê aqui rompimento para cima das médias, rompimento para baixo, rompimento para cima, então o mercado sem direção. E eu puxando aqui meu gráfico mais para o lado esquerdo, tá? Eu observei que havia aqui nessa região, uma região onde o preço ficou brigando no dia de ontem, uma região de um suporte, onde o preço poderia vir a segurar. Tá? Além de tudo, tá? A gente tem uma máxima, eu acredito muito nisso aqui no trade, tá? E tenho observado realmente que isso geralmente acontece. Quando o preço ele se afasta da minha média, tá? Essa é a média de 20, a média de azul, e eu tenho essa média de 72 períodos, que é a média vermelha, tá? Então quando o preço se afasta muito da minha média de 20, o preço tende a retornar próximo a ela, tá? Ou o preço retorna a ela, ou ele vai ficar aqui segurando até a média se aproximar aqui, e aí sim o mercado tomar uma decisão aí ou para baixo ou para cima, tá? Então eu estava numa região de suporte do dia anterior, importante, tá? Estava longe da minha média de 20 períodos, o mercado mostrava para mim aqui uma região de preço onde estava tendo aqui compras nessa região de suporte e vendas aqui nessa região de cima. Então o preço estava sem direção, estava consolidado. Então eu entrei aqui um contratinho, tá? Esperando o quê? Que o mercado fosse segurar nessa região e fosse buscar a minha média de 20 períodos e testar essa região aqui desse fundo deixado nesse movimento anterior, tá bom? Posicionei um stop inicialmente, tá? Isso não quer dizer que meu stop seria realmente aqui nesse nível, que aqui estaria dando aqui 1 para 1, tá? Aqui atrás, puxando o meu gráfico para o lado esquerdo, eu tinha um pavio, tá? Um pavio de um fundo deixado. Então eu tentei posicionar inicialmente aqui para não levar uma violinada aqui, tentei posicionar meu stop inicial atrás do pavio aqui de um fundo anterior, tá ok? E aí vamos observar e ver o que ocorreu aí durante o trade. Então o mercado abriu aqui nessa região, tá pessoal? Abriu aqui, fez um candle com corpo positivo, porém muita sombra, tá? Candle posterior, na abertura dele, ele fez uma queda forte, rompendo esse fundo aqui do candle anterior. Então ele iniciou uma perna para baixo aqui, né? E aqui começou a entrar o que? Começou a entrar compradores. Então aqui já começou a mostrar um corpinho vendedor, mas aí um corpinho pequeno. Aqui já me deixou um dojizinho, tá? Mostrando a indecisão do mercado, um equilíbrio de forças. Eu vou dar uma adiantada aqui. Próximo candle, eu deixei marcado aqui essa mínima desse candle, tá? Porque se caso o preço fechasse abaixo da mínima desse candle aqui, que
foi o candle meu de entrada. Eu tenho uma estratégia, eu ainda acreditando que aqui seria uma região de suporte, uma região de consolidação, tá? Eu poderia utilizar dessa minha estratégia, que chama defesa índice, onde eu entraria aqui fazendo um pequeno scalp aqui nos últimos segundos do candle, tá? Buscando o que? Buscando melhorar o meu preço médio, entrando aqui com um númerozinho X de contratos. Entraria aqui, sairia rapidamente aqui buscando poucos pontos, só para melhorar o meu médio aqui nesse momento. E meu médio sairia aqui dessa região, poderia vir para cá, tá? Próximo à mínima desse candle aqui. E aí eu poderia estar fazendo uma defesa da minha posição, já que eu estava apostando aqui, né, acreditando que o preço poderia dar um repique aqui para cima, tá? Buscando o que? Buscando testar esse fundo, buscando a média de 20 períodos, tá? Então o preço poderia dar uma respirada aqui para cima. Então, em vez de eu sair aqui desesperado, que é uma coisa que acontece com muita gente, né? A pessoa entra aqui, começa a fazer um candle vermelho aqui, um candle vendedor, o pessoal já se desespera e começa a sair da posição, tá? Então é importante você ter calma, você ter uma estratégia de gerenciamento do trade, não é gerenciamento de risco, é gerenciamento do trade, para que você possa estar defendendo a sua posição e não sair do trade de forma desnecessária, tá? Então aí seria o seu plano B aí, mais uma tentativa, né? Seria você estar fazendo uma compra caso o candle fechasse abaixo dessa mínima aqui, eu ia fazer uma nova compra aqui e buscar um scalpzinho, já sair, né, dos contratos que eu comprei a mais aqui rapidamente, só para melhorar o meu médio, defender minha posição, ficaria aqui mais para baixo e aí eu tentaria buscar aí o meu alvo que estava lá em cima, tá? Aí aqui, ó, se a gente observar, faltava 40 segundos para esse candle fechar. Ele estava trabalhando acima da minha região que eu demarquei aqui. Aí eu já deixei posicionado, tá vendo? Eu entraria aqui com 5 contratinhos, se fosse o caso, se caso ele fechasse aqui nos últimos segundos. Porque geralmente, aqui a gente está num gráfico de 5 minutos, né? Só que a gente sabe que o gráfico de 5 minutos, ele vai ter gráficos de tempos menores trabalhando, né, para que um candle de 5 minutos seja formado. E a gente sabe que os mesmos movimentos que são feitos num gráfico de 5, de zigue-zague, gráfico de 15, de 20, de 30 e assim por diante, são feitos em tempos gráficos menores também. Gráfico de 1 minuto, gráfico de 2 minutos, etc. Né? Então dentro de um candle desse aqui de 5 minutos eu tenho movimentos, né, no gráfico de 1 minuto, de 2, tempos gráficos menores, para que o candle e a movimentação seja formada. Então aqui, ó, o preço fechou ainda aqui acima da minha região, tá? Deixou uma sombra grande aqui inferior, mostrando que nessa região aqui de preço haveria o que? Pessoas interessadas em comprar, tá? Então tem pessoas interessadas em comprar aqui nessa região, uma região de briga, né? E aí eu teria que ficar esperto que caso o preço passe muito forte para baixo e feche um candle negativo muito forte, né? Muito forte, passando essa região amarela, essa região vermelha, fechando muito forte para cá, aí eu teria que tomar uma decisão, né? Ou de fazer uma nova defesa, apostando ainda que ele poderia segurar no pavio anterior aqui, onde eu deixei posicionado o meu stop inicial, ou zerar o trade, porque daí ele poderia acelerar o movimento para baixo, né? Já que ele poderia estar perdendo um fundo importante, vencendo uma região aqui de suporte importante e abrindo caminho aí para ele ganhar força na queda, tá? Aí eu teria que tomar essa decisão ou tentar uma defesa e trazer meu médio mais para cá,
e já desalavancar em seguida, né? Fazer um pequeno scalp aqui, só para melhora de posicionamento, ou, né? Ou estopar o trade, né? Caso eu achasse que aí seria um rompimento de fundo e ele poderia estar buscando alvos mais baixos aqui nesse momento, tá? Aqui nada a fazer, ó, né? Então o preço fechou aqui acima das minhas regiões, tá? Tem segurado aqui. Vou dar uma adiantada aqui no trade. Então por isso que é importante você analisar a região que você está fazendo, que você iniciou sua operação, tá? Para que você tenha calma e vá analisando as possibilidades, né, do trade, né? O que você pode estar fazendo ali se algo que não está ali no esperado aconteça, tá? Para que você não seja pego de surpresa e haja de forma inadequada, né? Haja no impulso, e aí você acaba às vezes tomando uma decisão que não é a decisão mais adequada ali para a sua operação, tá? Então é bom você já ter ali na sua cabeça, se acontecer isso eu posso fazer isso, se acontecer aquilo eu faço isso, né? Para quê? Para que você esteja preparado para que o mercado vá fazer e você reaja conforme o mercado está te mostrando, tá? Então já deixei posicionado aqui minha estratégia, a defesa índice, deixei aqui a quantidade de contratos aqui já estipulada, deixei aqui minha região que aqui é a minha comporta, né? Caso o preço feche abaixo disso, eu tomaria uma decisão, mas como o mercado começou a segurar, agora sim começando a aparecer aí uma força compradora tentando levar o preço para cima, então eu poderia estar deixando aqui a minha operação normalmente correr, né? E só observar. Um contratinho, o grande problema de operar apenas um contrato é que você não tem como manejar muito, né, o seu trade, né? O ideal sempre é você estar trabalhando com mais de dois, né? Para quem opera bem pequenininho, 2 contratos seria bacana, porque aí você já consegue estar fazendo uma parcial, né? Já está tirando o risco do seu trade. Fazendo uma parcial, você já vai ter um risco que provavelmente, ó, fazendo uma parcial aqui nessa região, meu risco no trade já ficaria abaixo desse fundo aqui, né? Então ficaria mais tranquilo, mais interessante, né? Para mim poder estar levando o outro contrato aí mais para cima, né? E acompanhando aí o que o preço fosse me mostrando. Mas um contratinho é mais difícil, né? Então você precisa ser um pouco mais cauteloso aí na sua entrada, né? E esperar aí para ver o que realmente vai acontecer e tomando suas decisões aí conforme o preço te mostra, tá? Aí aqui o que eu fiz, pessoal? Ele deixou esse candle aqui, é um candle positivo, tá? É um inside candle, né? Ele não rompeu nem a máxima e nem a mínima do candle anterior, tá? Deixou um corpo comprador aqui, já não veio testar essa região. Então aqui o que eu observo? Que em tempos gráficos menores, o que ele já fez aqui, tá? Ele fez aqui, ó, um fundo duplo, tá? Isso em tempos gráficos menores, eu estou no gráfico de 5 minutos. Mas se a gente for analisar um tempo gráfico de 1, 2 minutos, a gente vai ver que ele fez um fundo duplo aqui, testou essa região, segurou. E agora o que ele já montou nesse candle aqui? Ele montou um pivô de alta, tá? Por quê? Porque ele fez um teste de topo, fundo mais alto nesse candle aqui, e agora ele está indo aqui para romper essa região. Caso rompa, ó, o preço tende a acelerar, e daí ele está fazendo um pivô de alta no tempo gráfico menor, tá? Então aqui eu fico aguardando, tá? A princípio eu subo aqui só para pagar a despesinha aqui pequena aqui de um contratinho. Eu deixei aqui a princípio aqui nessa região. Depois eu vou até tá trazendo para cá atrás do pavio desse candle aqui, tá? Só aí aqui eu já não tenho mais risco na operação, né? Já estou no 0 a 0.
porque o preço poderia dar uma brigada, que era uma região de 50% aqui dessa perna aqui. Então aqui a gente tem pessoas que geralmente se posicionam aí para iniciar a venda. Lembrando que aqui é um scalp, tá, pessoal? É um scalp, porque aqui, apesar de estar numa consolidação, o preço a princípio está abaixo das minhas médias. A média minha agora está abrindo aqui, né, em relação à média de 72, né, tá começando a inclinar mais para baixo. Então deixei posicionado o meu alvo aqui nessa região de suporte aqui, que é o pavio deste candle aqui, tá? E aqui um pouco abaixo da minha média de 20 períodos, onde eu acreditava que o preço poderia estar indo buscar, tá? Então o preço dá uma segurada. Aí a importância de você manter a calma. Se você já tirou aqui o risco da sua operação, deixa o preço trabalhar, né? E aí sim, ó, o preço, né, não veio abaixo desse candle aqui, não fez nova mínima. Aqui já faltando 37 segundos para o fechamento desse candle, tá? Então aqui o que o preço está fazendo, ó, fez máxima, aqui ele fez, ó, máxima, testou fundo, fez aqui novamente uma perna para cima, deixou um fundo mais alto que o fundo anterior, em tempos gráficos menores, mas a gente pode observar aqui no candle a candle. Então deixou o que? Fundo mais alto que o fundo anterior, rompimento de topo, fez novamente aqui, foi lá para cima, fez um fundo aqui mais alto que o fundo anterior, tá? Aqui ele já está se aproximando que de uma região de resistência, que é essa região desse fundo fechado. E aqui eu acabei já zerando, né? Próximo aqui ele começou a segurar um pouco, já está próximo aqui do... Estou com um contrato, não consigo gerenciar muito meu trade. Encerra a operação, pega o lucro desse primeiro trade do dia, tá? E agora já consigo estar aguardando aí, ver o que o preço pode estar fazendo, tá? Para a gente poder estar se posicionando numa próxima operação, tá, ok, pessoal? Agora aqui para quem o que é mais prudente aqui nesse momento agora seria o que? Aguardar, verificar o teste desse fundo. Se caso o preço testar aqui novamente, tá, no gráfico de 5 minutos agora, fazer um teste desse fundo, segurar e aí mostrar o que? Uma força compradora aqui novamente, aí poderia novamente se posicionar aqui nessa região, buscando que agora regiões mais para cima aqui, tá? Apostando que ele pudesse ficar consolidado aqui onde o preço ficou se segurando no dia anterior, tá bom? Ou venda, se caso perder esse fundo, tá? Aí sim vai mostrar o que o preço agora tem espaço maior para cair, tá? Rompendo aqui uma região de consolidação, fundo prévio. E aí aguardaria o que? O preço se movimentar um pouco, deixar aqui um topinho mais baixo, para aí sim tá tentando aí buscar a venda e acompanhar aí o movimento do preço. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que tiver, deixe nos comentários aí do vídeo, curta o vídeo para quem para poder dar uma força aí para o nosso canal, tá? Compartilhem e quem não é inscrito, se inscreva, que isso aí vai ajudar bastante aí a gente tá trazendo conteúdo para vocês e fazer o canal ir crescendo devagar, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.